que nós entendemos que adorar a Deus é muito mais do que meditar numa letra de uma canção, né? Tem a ver com o que o seu coração está expressando diante do Senhor, né? Então, graças a Deus que estamos aqui para a glória dele e inclusive diante da sua palavra, que é o que vai nos ensinar sobre batalhas espirituais. E eu acho que a gente já tem entendido durante um tempo, e eu falei na primeira mensagem da série qual era o meu propósito. E um dos meus propósitos a falar sobre batalhas espirituais era pensar na desmistificação de o que é uma batalha espiritual. Porque tem um monte de gente que acha, por exemplo, que batalha espiritual é ver gato preto passar na frente de noite, passar embaixo da escada, né? Enfrentar os voodoo, né? Não, fizeram... Porque tem um monte de crente que eu já atendi, inclusive, no meu gabinete, não aqui nessa igreja, porque a nossa igreja não tem esse tipo de coisa, mas antigamente, gente dizendo assim, pastor, eu estou preocupado porque teve um pessoal que fez macumba para mim. Enfim, existe esse tipo de coisa, isso faz parte de uma batalha espiritual também. Mas nós entendermos o nosso posicionamento em Deus também é uma batalha espiritual. Por quê? Porque o diabo, que é contra quem batalhamos, ele não quer que você entenda a sua posição como filho de Deus, o seu posicionamento dentro da batalha, e por isso eu fiz uma das pregações foi isso, você se entendendo a sua posição dentro de uma batalha, e você não entender o seu posicionamento também é uma batalha espiritual. Por quê? Porque existe um mundo espiritual que você não enxerga, que muitas vezes você não sente, que está militando contra você neste exato momento. Inclusive militando contra a sua mente, para você não prestar atenção no que está sendo falado, cantado ou orado aqui neste lugar. Existem forças espirituais malignas que estão trabalhando 24 horas para que você não conheça Jesus Cristo, que você não entregue a sua vida ao Senhor. Existe, e inclusive não só no mundo espiritual, existem igrejas satânicas que prestam culto a Satanás, que fazem jejum espirituais, militando, e sabe qual que é o objetivo dessas seitas e dessas igrejas? Dizer no mundo das trevas para os demônios que as pessoas não consigam conhecer a Jesus. Então isso também é uma batalha espiritual. Prestar atenção, entender, olhar para as escrituras e não conseguir ler e não conseguir entender ela também é uma batalha espiritual. Então batalha espiritual está acontecendo todo dia, o tempo todo na sua vida, e essa é a minha intenção. Mas, por isso eu vou andar com medo então, pastor, vou ver demônio em tudo quanto é lugar agora. Não, você tem que ter uma posição de Cristo dentro da batalha espiritual. E esse é o grande lance. Por quê? Porque a vitória eterna, quem nos dá a vitória eterna, irmãos? Jesus. Qual foi a grande batalha que Jesus travou na cruz? Vencer a morte. Aí eu pergunto para você, Jesus venceu a morte, sim ou não? Nós não celebramos a Páscoa, não celebramos a ressurreição do Senhor? Jesus venceu a morte. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que se você crê em Jesus, você também já venceu a morte. Ou seja, você já é um vitorioso eterno. E isso que o crente precisa entender, isso não é palavra de vitória, isso é fé nas escrituras e no que a palavra de Deus diz a respeito de você. Isso aqui é o Evangelho. E hoje eu quero encerrar essa série de mensagens lendo Gálatas junto com você, capítulo 1, e falar sobre o Evangelho amaldiçoado. Mas existe um Evangelho amaldiçoado? Sim, nós vamos ver. Que Paulo vai inclusive dar um nome para ele, a gente vai descobrir aí. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso do 6 ao 9. Nós vamos ler esses 3 versículos, assentados como estamos, mas em reverência às Escrituras. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas,
capítulo 1, verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, que nós como igreja entendamos, Deus, a vitória que o Senhor já nos deu, não apenas pela palavra dita, mas pela palavra encarnada que é Cristo, que encarnou neste mundo, Senhor, viveu entre nós, como o próprio João diz lá no seu evangelho, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, o verbo encarnou, Cristo encarnou, viveu, morreu, como diz Isaías, profetizando anos antes, morreu pendurado no madeiro como um maldito, mas ao terceiro dia, pelo poder que repousa sobre o nome do Onipotente, Ele ressuscita dos mortos, o nosso Senhor Jesus, vindo à vida, rompendo o guilhão da morte, tirando do poder do inferno, Deus, o poder da morte, e este poder Ele transfere para nós, que o recebemos por fé, a vitória sobre a morte, pelo Evangelho encarnado, por Cristo, por essa mensagem de libertação. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. E que agora, Senhor, a revelação das Escrituras possam nos trazer uma vez mais a nossa identidade dentro do propósito que o Senhor planejou para nós em Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Irmãos, a gente precisa entender o que é uma confusão teológica. Tem um monte de gente por aí que acha que estudar teologia não é bom. O que é teologia, irmãos? Tel com logia. Tel é Deus, logia é estudo. Estudo de Deus. Simples assim. Quando eu estava no seminário, na primeira aula de teologia sistemática, o nosso primeiro trabalho foi: defina a palavra teologia. E aí todo mundo fez um monte, escreveu coisa, né? O seminarista, né, queria mostrar serviço já no primeiro dia de aula. Fizemos textos e textos, ele escreveu no quarto: estudo de Deus. Teologia é isso. Então, entender Deus. O Evangelho faz a gente entender Deus. O Evangelho faz você entender o plano divino para toda a humanidade. E quando eu digo confusão teológica, é porque eu não criei essa palavra quando eu estudei. Não, é porque os estudiosos vão dizer que o que está acontecendo na igreja de Gálatas é exatamente isso. Elas estão tendo uma confusão teológica. E essa confusão é onde? Dentro da sua mente, no entendimento de quem é Deus. O que Deus espera. O que Deus espera de uma igreja. Então, a igreja de Gálatas estava passando por uma confusão teológica. E naquela igreja, nós estamos falando de uma igreja ou de um conjunto de igrejas que se reuniam na região da Galácia, há 2000 e tantos anos atrás. Qual era o principal foco de Satanás atrás dessa confusão teológica da igreja? Inserir um outro evangelho. Porque o projeto de Satanás é o quê? Desviar
a humanidade dos caminhos de Deus. Tudo que o inferno faz é querer te tirar da vontade de Deus e te tirar do conhecimento de o que Deus fez por você. E aí o que eles fazem? Pessoas, disse o texto que a gente leu, se infiltraram no meio da igreja e começaram a disseminar um falso evangelho. E que Paulo vai dizer que não é nem o evangelho, é um falso. E mais ele vai dizer, gente, o céu é que mandou o evangelho. Então o evangelho veio um só. O evangelho é a mensagem de Jesus. Jesus Cristo veio, encarnou, morreu, ressuscitou para a glória de Deus o Pai. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a boa nova de salvação. Se você aceitar a Cristo, você vai ser salvo. A mensagem do evangelho era essa que Paulo tinha pregado. Mas as pessoas se infiltraram no meio da igreja, começaram a perceber que o ensino do apóstolo estava convencendo as pessoas de que Jesus Cristo já tinha feito todo o trabalho na cruz que nós teríamos que fazer. Jesus nos substituiu, Jesus morreu por nós e Jesus já nos deu a salvação e a gente não precisa fazer mais nada para conquistar essa salvação. E o pessoal disse assim, está muito fácil isso aí. Está muito fácil esse evangelho da graça. É muito simples, é só crer em Jesus, os meus pecados são perdoados e eu recebo a salvação. Eu não preciso fazer nada. Aí o pessoal disse, não. Vamos inserir um outro evangelho, que na cabeça do Paulo é um evangelho amaldiçoado. Por quê? Porque em vez de gerar uma vida eterna, ele gera morte. Então, a batalha espiritual era conhecer o verdadeiro evangelho. Qual dos evangelhos eu tenho que me firmar? E a gente vai ver por que eles tinham uma confusão. Olha o que o comentário bíblico Esperança fala. O evangelho da graça transfere o crente da área da maldição para a área da bênção. Amém? É isso ou não? O evangelho da graça diz assim, olha, Jesus Cristo veio, morreu por você e você vai aceitar ele como seu Senhor. E é simples assim, você vai sair da maldição e vai para a bênção, que é a salvação. Pelos méritos de Jesus, por causa de Jesus, você só precisa crer. Agora, olha o que o comentário continua dizendo. Ele transfere então da área da maldição para a área da bênção, mas por meio da apostasia. O que significa essa palavra apostasia? A pessoa que conheceu o evangelho, conheceu Jesus pela graça, agora pela sua faculdade mental e capacidade de raciocínio, ela diz, está muito fácil. Eu acho que eu vou começar a pagar uma promessa para Deus poder me salvar. Ele começa a apostatar, ou seja, ele começa a abandonar a verdadeira fé. E note que abandonar a fé nessa perspectiva do comentário bíblico que está falando ali de Gálatas, não é o cara sair da igreja, não é o cara voltar para o mundo, é ele ter uma confusão mental de o que realmente salva ele. A mensagem do evangelho estava confusa na mente das pessoas. E aí o que acontece? Essa apostasia, esse abandono da fé verdadeira faz o quê? Segundo o comentarista aí, por meio da apostasia o abençoado escolhe novamente o seu lugar no âmbito da maldição. Então, Jesus Cristo veio, fez tudo de graça e eu preciso só crer. O falso evangelho diz, não é só graça, você tem que fazer algumas coisas ainda. Paulo diz que a gente apostata da fé e vem para um lugar de maldição de volta. Então está vendo como é uma batalha espiritual você entender a verdadeira mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo? E que o espírito do maligno está dentro da igreja, porque isso aqui está acontecendo dentro da igreja há mais de 2000 anos, trazendo um falso evangelho. Irmãos, o Satanás, ele não quer tirar o crente da igreja para matar ele. Basta você entender o evangelho errado, você já está morto espiritualmente, achando que vai para o céu. É isso que estava acontecendo na igreja de Gálatas. Eles estavam num âmbito de maldição. A palavra usada é anátema. O que é anátema? Maldito. Depois a gente vai aprender o que essa palavra
tem a ver. Então perceba, irmãos, que a confusão que a gente falou ali, dessa confusão mental, é muito importante. Essa confusão teológica, desse evangelho maldito que quer tirar você da graça. Por quê? Porque ele quer levar por você de volta para a maldição, de volta para a morte, de volta para o lugar que os seus méritos e as suas obras conseguem te levar. Então a coisa é séria, e é tão séria que a gente precisa entender como é que a gente batalha então dentro dessa história. E qual que é o primeiro ponto que eu quero ver com vocês a partir do verso 6 que nós lemos aí? Que o primeiro desafio nosso é vencer a tentação de sair de dentro, e eu grifei ali sair de dentro do evangelho da graça. Leia comigo o verso 6. Olha só o que diz o verso 6. Vamos ler junto, que está aqui na frente? Admiro-me de que vocês... Admiro. O que Paulo fala? Eu estou perplexo. Eu não estou acreditando que vocês estão abandonando, ou o termo que ele usa ali é saindo de dentro. Eu não acredito. Paulo chega, escreve para a igreja dizendo, gente, eu não consigo acreditar. Como que pode? É inadmissível na cabeça do apóstolo Paulo uma pessoa que queira sair de dentro. O que é sair de dentro? É sair da onde Deus te colocou. Irmãos, a salvação é de graça. Nós não precisamos fazer nada. Mas tem um outro evangelho querendo arrancar as pessoas de dentro da graça. De dentro do que Deus fez. Isso é uma batalha espiritual. Então qual é o primeiro entendimento que você tem que ter? Você tem que saber qual é o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque Paulo vai dizer que existem pessoas no meio da igreja pregando um falso evangelho que é amaldiçoado e que vai tentar tirar você de dentro da graça. Como que a gente pode trazer isso para as nossas vidas, irmãos? Você já ouviu alguém dizendo que para você ser salvo, você tem que pagar alguma promessa? Você já viu alguém dizendo que para você ser salvo, você tem que dar o dízimo? Qual que era o problema da igreja de Gálatas? Qual que era o problema teológico deles? Eles estavam querendo ainda cumprir alguns rituais dos judeus referente à salvação. Qual que eram os dois principais problemas dessa igreja? Eles estavam dizendo que para a pessoa ser salva, ela tinha que fazer o quê? Se circuncidar. E ela precisava guardar o sábado. Dois rituais importantíssimos na antiga aliança que caracterizavam a salvação do povo de Deus. Circuncisão e guardar o sábado. Ou seja, o que é uma circuncisão? Eu quero ligar para, antes da gente explicar o que é a circuncisão, a gente entender, ou vamos para frente, né? Deixa eu ver. Não, tá aqui, eu não escrevi, na verdade, irmãos, me perdoem. Mas aqui, comigo. A vitória do crente é permanecer no evangelho da graça. Porque, na visão de Gálatas, crer num outro evangelho é cultuar um ídolo promovido pelas mãos humanas. O que é a circuncisão do povo? É o que eu faço com as minhas mãos para garantir a minha posição diante de Deus. Então, como é que acontecia? A criança nascia e até o 8º dia ela tinha que ser levada a uma determinada pessoa que ia cortar, isso os homens, né? Um pedaço do seu órgão genital. Isso era circuncidar. E depois disso, ela tinha que guardar o sábado como dia sagrado de adoração. Então, o que a gente entende? Que crer num outro evangelho é alguma coisa parecida com o que está acontecendo em Êxodo 32, 8. Lembra o que acontece nessa história? Eu até botei o verso aqui. Que o termo usado que Paulo diz, eu me admiro, é a mesma coisa que Deus fala para Moisés, eu estou apavorado. Como é rápido o povo sair da graça.
Como é rápido o povo querer fazer um Deus com as suas próprias mãos. Essa história não acontece em Gálatas, isso aí está desde lá do Gênesis já, lá do Êxodo. E você conhece a história de Êxodo 32, o que acontece? Deus promete que vai libertar o povo, liberta ou não? Liberta. Como que Deus liberta? Pela sua potente mão. Manda as pragas, vence Faraó e tira o povo inteiro do Egito debaixo dos olhos do Faraó, leva ele, o povo chega na frente do mar, abre o mar vermelho, é coluna de fogo à noite para esquentar, é coluna de nuvem de dia para orientar, para livrar do calor do deserto. O povo foi libertado do seu pecado. Basta eles andar um pouquinho. Moisés diz, não, eu vou ali no monte bater um papo com Deus. Ele demora um pouco, quando ele volta, o povo tinha feito o quê? Um bezerro de ouro. Olha o que Deus diz para eles lá no Êxodo já. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de um bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Olha a semelhança do que está acontecendo em Gálatas. Jesus Cristo veio e libertou pela graça. Agora o povo está dizendo que para ser salvo tem que circuncidar. Mas isso, irmãos, lá atrás já tinha acontecido. E isso hoje pode estar acontecendo. Jesus Cristo morreu por você para te levar para o céu. E você ainda acha que precisa fazer alguma coisa com as suas mãos para ganhar o céu. O problema é que a mensagem do Evangelho vai dizer que se você é capaz de fazer alguma coisa para ganhar o céu, isso se chama maldição de um ídolo. E você sabe o que aconteceu porque o povo fez esse bezerro de ouro lá em Êxodo? O que aconteceu, irmãos? Moisés chama a turma. Primeiro que ele quebra as tábuas, né? Fica brabo, quebra as tábuas, que era a lei do Senhor. Aí depois Deus manda reunir o povo e diz, olha, o anjo da morte vai passar. E se você ler a história, você vai ver que milhares de pessoas morreram. Por quê, irmãos? Quando você consegue adorar alguma coisa pelos seus esforços, ou ter a salvação pelos seus esforços, você só consegue chegar na morte. Nada mais do que isso. Por isso que é tão importante você entender por que Jesus é o Evangelho, e Paulo está dizendo que o Evangelho maldito tenta tirar você da graça. Qual que é o propósito, irmãos? É criar um ídolo para que você consiga, através dos seus atos, se salvar ou se santificar. Então, qual é a primeira batalha que a gente tem diante da mensagem do Evangelho? Não sair de dentro da graça. Isso significa, não existe esforços humanos que você possa fazer para ser salvo. Não é o dízimo que te salva. Não é o que você faz que te salva, não são tuas obras. Não são os teus talentos. Quem te salva é Jesus Cristo de Nazaré, exclusivamente pela sua graça. Misericórdia, favor imerecido. Você conhece a historinha da graça e da misericórdia? Eu sempre falo, você que está aqui há mais tempo já deve ter ouvido. O pai recebe férias e ele pega o dinheirinho e pinta a parede da frente da casa toda de branco. E deixa aquela pintura branquinha, bonitinha. Só que ele tem um filho. O filho tem mais ou menos uns 7, 8 anos. E ele volta ao seu trabalho então, deixa o quintal bem cortadinho, a grama, a parede branquinha pintada. Só que deu uma chuva. E você sabe, né, que se você ficar pisoteando na grama num dia de chuva, acontece o quê? Cria barro. Só que era o único lugar que o menino tinha para jogar bola. Aí o que ele faz? Ele pega e vai começar a jogar bola. E aonde que o menino chuta essa bola, que está agora cheia de barro? Na parede branca que o pai acabou de pintar. Aí o pai chega do serviço e olha aquela obra-prima na sua parede recém-pintada. E ele, do alto da sua autoridade, teria que fazer o quê com o filho? Discipliná-lo. Ou no mínimo uma chinelada. Não é?
Mas o pai não, o pai quer ensinar uma história sobre graça e misericórdia para esse filho. Aí ele vai, chama o filho, hora de tomar o remédio. Ele chama o filho e diz: filho, o que você merecia por ter sujado a parede que o pai pintou? Eu merecia apanhar, pai. Então o pai não vai te punir. Isso é misericórdia. Você merecia ser punido, mas eu não vou te punir. E além de não te punir, nós vamos ali na esquina agora e eu vou te pagar um sorvete. Isso é graça. Receber algo que você não merece, depois de ter sido amado por ser um miserável. Misericórdia e graça, irmãos, é o que Deus faz o tempo todo conosco. Ele não te pune pelos erros que você precisaria cometer. Quem que ele puniu? Ele puniu Jesus Cristo na cruz. Para que eu e você pudéssemos receber os benefícios da ressurreição de graça. Você não fez nada para merecer. E é isso que Paulo está querendo tirar da cabeça dos Gálatas. Gente, toda obra feita pelas mãos humanas é um ídolo. E Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Então qual é a primeira batalha? Vencer a tentação. Vencer a tentação de sair de dentro da graça. E em segundo lugar, qual que é a segunda luta? Lutar contra perversão. Irmãos, essa palavra também eu tirei de dentro do texto do versículo 7. Porque primeiro o evangelho tenta tirar de dentro da graça. Depois que ele tira de dentro da graça, ele começa a perverter. Olha o verso 7 que diz aí. Naquela realidade, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. E aqui entra no que eu queria explicar antes, a questão da circuncisão. Qual que era a perturbante perversão na cabeça do Paulo? Circuncisão e o sábado. O que é a circuncisão? Uma marca no corpo que lhe daria o direito da salvação. E o sábado era um dia sagrado para se santificar e receber as bênçãos do Senhor. O que isso tem a ver com nós hoje, irmãos? Isso aqui, ó. É preciso que você faça algo ainda para ser salvo? Não. E a santificação? Apenas no lugar sagrado, isso é o sábado, né? Com dia e hora marcada. A conotação de salvação e santificação é a principal base que o evangelho maldito tira as pessoas do evangelho da graça. Para eu ser salvo, eu preciso fazer alguma coisa. Santidade é o que eu faço na igreja com dia e hora marcada. Esse é o evangelho maldito. O evangelho que tira você da graça vai dizer que santidade é o que você faz dentro do templo. Que santidade não é um estilo de vida. Santidade é o que eu faço no domingo à noite. Aí eu vou até com a roupa da santidade. Eu falo até as palavras que se falam dentro do templo. Mas quando eu saio do templo, eu volto a ter uma vida profana, sem compromisso com Deus, de qualquer maneira. Por isso, eu preciso de um sábado. Por isso que o sábado tem que ser importante. Porque a minha santificação vai se dar num dia, num local, com hora marcada. E a salvação? Eu tenho que fazer alguma coisa. Na cabeça de Paulo, isso é uma perturbante perversão ao evangelho da graça. Então vê como é sutil a batalha? Vê como é sutil nos pequenos detalhes que o diabo está tentando amaldiçoar a sua vida e muitas vezes você acha que ele vai aparecer com um boi de chifre dentro da sua casa dizendo, vou te levar para o inferno. Não, irmãos. É sutil a coisa. É nos pequenos detalhes. É mudar uma convicção de uma coisa para outra e você já desleixou. Irmãos, será que existe hoje pessoas pregando um evangelho que não é o da graça?
em que as pessoas precisam de um local e de hora para ser santificadas, que as pessoas só recebem de Deus num determinado local quando o homem de Deus está neste local? Será que a gente vive num país ou num lugar que as pessoas ainda estão achando que para ser salvas elas precisam fazer algo diante de Deus com as suas vidas? Na cabeça de Paulo isso é uma perversão do Evangelho de Jesus. Por quê? O Evangelho da graça diz que salvação é como? Por graça. Eu não faço nada, eu só recebo o que Jesus já fez. E santificação? Santificação agora é todo dia. Porque eu sou salvo todo dia. Porque eu estou na presença de Deus todos os dias. Porque agora o sangue de Jesus já me purificou. Eu não preciso mais agora de um dia, de um local com hora marcada. Eu sou santificado. Por isso que Paulo está dizendo, gente, eu estou admirado que vocês estão saindo tão logo do Evangelho da Graça. Estão querendo voltar pela circuncisão, para a circuncisão e para a maldição da lei. E aqui que entra a ideia de que a letra mata e o Espírito vivifica, lá em Coríntios que está escrito. O que é a maldição da lei diante do Evangelho que a gente conhece? É a morte. O que é a lei? O que é a lei? O Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento faz com as pessoas? Mata elas. Por quê? Porque ela vai botar um padrão para você ser salvo. Está lá em Êxodo também escrito o padrão. Qual é o padrão? Os 10 mandamentos. Quantos mandamentos da lei o ser humano consegue cumprir? Nenhum. Nenhum. O único que cumpriu todos foi Jesus Cristo. Então dá para perceber, irmãos, que a letra mata, o Espírito vivifica, não é você ter você ter uma visão teológica clara, que as pessoas pegam esse texto e dizem, não, a letra mata tu não pode ficar estudando a Bíblia. Não, irmãos, a letra mata significa, se você ainda está num ritual de culto do Antigo Testamento, você está morto. Agora o ritual de culto é do Novo Testamento. Agora eu não preciso mais de altar para ter presença de Deus. Agora eu não preciso mais de arca para ter presença de Deus. Agora eu não preciso mais do sacerdote para me representar diante de Deus. Eu tenho Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Agora eu não preciso mais trazer as ofertas para ser aceito por Deus, porque Deus me aceita por causa de Jesus Cristo. Eu não preciso mais de um sábado, porque todos os dias eu estou na presença de Deus. Eu não preciso mais do domingo para crescer espiritualmente, porque eu cresço espiritualmente todos os dias na presença de Deus. Eu não preciso santificar uma parte da minha vida, eu tenho que ser inteiro santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então essa é a maldição do Evangelho, quando você começa a trazer as coisas da lei e querendo colocar nos dias de hoje, dizer que para você ser salvo você tem que ritualizar o culto ao Senhor igual no Antigo Testamento, você sai da graça e volta para a maldição da lei. E o lugar de maldição da lei é um lugar de morte. Por isso que é uma batalha espiritual. A consciência de que você foi salvo pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E você precisa fazer o que agora? Descansar, ter paz, mas ser diligente, porque lembra que você está numa batalha? Lembra que é todos os dias a batalha? Lembra que as pessoas estão dentro da igreja tentando perverter o Evangelho de Jesus? Paulo usa uma palavra forte, né? Perversão. Perturbação e perversão. Hoje em dia tem a lei, né, que é a perturbação da ordem pública. Já ouviram falar disso, não? Geralmente o pessoal que fica no posto de gasolina botando som alto. Aí chama a polícia, eles vão lá e mandam baixar o som, porque perturba a ordem pública. Paulo está dizendo que no meio da igreja tem gente perturbando a ordem divina. O que é? Levantando o som de um outro evangelho, que não é o da graça de Jesus Cristo. E fazendo com que as pessoas achem que para ser salvo elas precisam fazer alguma coisa em um dia e hora marcada. Irmãos, não aceite negociar o Evangelho da graça.
Nossa luta, olha o que Paulo vai dizer. Em Efésios capítulo 2, verso... Vamos ler junto, irmãos? Pois vocês são salvos por meio da fé. Salvos pela graça, e Paulo deixa taxado, né? Não de vocês. Não é fruto humano. Então, resistir à tentação de não sair de dentro da graça, mas lutar contra a perversão do evangelho da graça. Duas batalhas que você tem que aprender nessa noite. E como que eu luto contra? Permanecendo naquele que é o verdadeiro evangelho. Jesus Cristo já me deu a salvação e toda a santificação que eu preciso. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, para a gente acabar, qual que é a nossa terceira batalha? Batalhar contra a maldição da morte. Porque essa é a grande maldição do falso evangelho. As pessoas estão achando que vão para o céu e vão para o inferno no final das contas. Por quê? Porque não creem no evangelho da graça. Olha o que diz o verso 8 e 9. Mas ainda que nós, quem é o nós aqui, irmãos? Paulo, João, Pedro. Paulo fala nós, se referindo aos apóstolos, que foram escolhidos por Jesus para pregar o evangelho. Ou seja, ainda que eles mesmos apóstolos, ou quem? Um anjo do céu pregue um outro evangelho, diferente daquele que lhes pregamos, que seja maldito, amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha o que o comentário Bíblico Esperança fala a respeito desse versículo. Ele cita Martinho Lutero, né? Martinho Lutero escreve em 1522, irmãos, isso não é novo, não é? Aquilo que não ensina a Cristo não é apostólico, ainda que Pedro, Paulo sejam os mestres. Por outro lado, aquilo que ensina a Cristo, isto é apostólico, mesmo que façam Judas, Anás, Pilatos ou Herodes. Também no presente versículo ocorre um aguçamento na referência ao anjo do céu. Jamais, e aqui eu grifei, o céu enviará um mensageiro com um segundo evangelho. Você conhece alguma religião que foi enviada por um anjo, um novo evangelho que não o de Jesus? Não conhece nenhuma? Eu vou dizer duas. Islamismo e os Mormons. São duas grandes religiões que foram reveladas posteriormente a Jesus por um anjo do céu, trazendo novas revelações. E eu pergunto, são duas grandes religiões ou não? O islamismo é a maior religião do mundo hoje. E os mormons você vê por aí, tem missionário à torto e direito, pregando um evangelho recebido por Moron, um anjo. O que Paulo diz para nós? Ainda que nós, ou um anjo, pregue outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. A palavra é anátema. O termo grego que se refere a uma oferta sacrificada a um demônio. Está vendo como é importante e como é uma batalha espiritual, irmãos? A palavra que Paulo diz que esse evangelho que está sendo trazido em cima do evangelho da graça, que é um outro evangelho, é como se fosse uma oferta oferecida a um demônio. E as pessoas estão aceitando isso. Qual que é o resultado disso, irmãos? Morte. Então está vendo que a batalha espiritual ela é mais sutil do que a gente imagina às vezes? A gente está achando que batalha espiritual é ficar vendo o diabo. Não, irmãos, o diabo já às vezes está dentro da igreja, tirando os crentes do evangelho da graça, botando eles para o evangelho que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, alguma coisa para ser santificado, tirando os méritos de Jesus Cristo da salvação.
no final das contas, o evangelho da graça faz o quê? Liberta da escravidão do pecado e salva gratuitamente aquele que crê. Você já creu em Jesus, irmãos? Então você já foi liberto do pecado, amém? E você já está salvo em nome de Jesus, amém? Por causa de quem? De Jesus Cristo. Ele fez tudo por nós. E o evangelho amaldiçoado faz o quê? Escraviza as pessoas, oprime, acusa, levando à morte. Conhece alguém que em nome de Jesus oprime as pessoas? Não. O evangelho legalista, tu tem que para receber algo? Tu conhece algum evangelho que escraviza as pessoas? Eu já vi coisa do tipo, se você sair dessa igreja eu te amaldiçoo. E você pode sair, mas sai sem a minha bênção. Olha só, pastores usando da autoridade que tem do Senhor para amaldiçoar vidas. Que evangelho é esse, irmãos? Aqui na igreja, irmãos, eu digo assim, a porta da igreja, irmãos, é aberta para entrar e sair pessoas. Eu não decido quem fica e nem quem sai. É o Senhor que conduz. Então a gente recebe bem quem chega, sim, recebemos, e quem sai, que Deus te abençoe, meu filho. Que tu vá na paz. Que as bênçãos do céu recaiam sobre a sua vida. Porque eu acredito no evangelho da graça. Ele liberta as pessoas da escravidão. Eu não tenho poder sobre a vida de ninguém, irmãos. O poder é da palavra de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós somos só instrumentos, nós somos mediadores. Eu só cumpro um chamado que eu recebi do Senhor de entregar a mensagem dele para vocês. Mais nada. Não tenho direito sobre a vida de ninguém. Irmãos, cuidado com o evangelho que está escravizando pessoas, que está oprimindo pessoas. Irmãos, as pessoas que eu conheço que são mais perturbadas emocionalmente são as pessoas que mexem com demônios. Em nome de Deus. Irmãos, Jesus era uma pessoa livre. Dormia tranquilo, acordava tranquilo, e aonde ele passava, ele libertava pessoas, ele curava pessoas. Irmãos, batalhar no mundo espiritual não é você perder sono. Não é você ter uma consciência que você já é um liberto em nome de Jesus, e que a mensagem que está sobre ti é ao poder do Cristo ressurreto. Pessoas opressas, acusação. Tu já viu um evangelho que só bota a pessoa contra a parede? Está sempre errado o que tu está fazendo. Nunca está bom. Não, você tem que usar essa roupa, você tem que fazer isso nesse dia, você tem que cantar essa música, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque se você fazer isso, Deus está lá no céu olhando, Ele vai jogar um raio na tua cabeça. Ah, perdeu o dedo, tá vendo? Quis ir chutar a cabeça do diabo, porque a bola é a cabeça do diabo, né? Tá lá, Deus vai arrancar teu dedo se tu fizer isso. Irmãos, o evangelho maldito. Ah, o cara pegou câncer. Ai, porque Deus está pesando a mão. Já ouviu coisa desse tipo, não? Irmãos, nós estamos libertos pelo evangelho da graça. Tudo que vier a mim, glórias a Deus por isso, irmãos. Eu descanso no poder do onipotente. Eu não tenho controle da vida. Eu não tenho controle das células do meu corpo. A única coisa que eu sei fazer bem feito é me matar. E você se mata todos os dias, você nem sabe. No mercado você compra um monte de coisa que vai te matando. A única coisa que o ser humano consegue fazer bem feito é se autodestruir. Agora imagina se eu vou conseguir fazer alguma coisa para me beneficiar. Irmãos, cuidado com o evangelho que acusa, que leva à morte. Para concluir, irmãos, quero deixar essa frase para nós. Nossa batalha é permanecer no evangelho da graça, amém? Lutando contra a perversão do evangelho maldito, amém? Lutando, irmãos, você é responsável dentro dessa batalha, você tem que lutar contra esse evangelho. Se alguém tentar te oprimir, te acusar, te amaldiçoar, rejeite em nome de Jesus. Você já é salvo, você já é ungido, ungida do Senhor. Você não precisa nada, você não precisa pagar promessa nenhuma, irmãos. Não precisa fazer nada, Jesus já te salvou. Lutar contra a perversão do evangelho maldito, a fim
de juntos herdarmos a salvação de graça e pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Que essa seja a nossa luta, que essa seja a sua luta contra a confusão teológica que quer perverter o evangelho da graça do Senhor Jesus. Não aceite isso em nome de Jesus. Não saia de dentro da graça. Não se renda à batalha da perversão do evangelho. Lute contra, irmãos. Permaneça na graça. Não deixe Deus se surpreender que tão depressa você saia da graça. Não saia da graça em nome de Jesus Cristo. Lute com todas as armas, irmãos, porque essa luta vai fazer pessoas saírem da morte. As pessoas vão ter vida eterna. Por isso que o evangelho tem que ser pregado dentro da igreja, irmãos. O evangelho maldito, o texto, se você continua lendo, você vai ver que Paulo está dizendo que Satanás se disfarça de anjo de luz. Tu acha que anjo de luz está onde, irmãos? Na igreja. Cuidado, irmãos. Eu sempre digo no net aqui, né? Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com esse evangelho fraudulento que está por aí, oprimindo as pessoas, acusando as pessoas, querendo tirar você e a igreja do Senhor do evangelho da graça. Isso não é coisa nova, isso vem lá do Êxodo. Isso vem lá de Gálatas. Que a nossa luta, irmãos, seja permanecer no evangelho do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pergunte você ao Senhor que está aí com você, o Espírito Santo agora. Qual evangelho que você tem crido até os dias de hoje? Peça perdão ao Senhor se você até hoje acha que pode ganhar a salvação por obras praticadas pelas suas mãos. Jesus Cristo já fez tudo o que você teria que fazer. Ele morreu na cruz. Você não poderia pagar pelos seus pecados. Jesus pagou por eles. Você não precisa de um dia com horário marcado para ser santo. O sangue de Cristo já te purificou de toda a iniquidade. Os méritos são somente de Jesus. Pela graça você foi salvo. Jesus se entregou na cruz para te dar a salvação de graça. Você não precisa fazer nada, você só precisa receber. E andar em santidade, por causa desse grande amor que Ele teve pela sua vida. Ah, meu querido e minha querida, em nome de Jesus Cristo, que hoje você receba a libertação da sua confusão. E que você, em nome de Jesus Cristo, possa sair daqui livre e comprometido com o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração pela sua vida. Faça essa oração: Senhor, eu quero sair daqui livre pelo evangelho de Jesus Cristo, livre pelo evangelho da graça. Eu não quero mais barganhar com o Senhor, eu não quero mais negociar a minha fé, eu não quero mais achar que a minha salvação depende de mim, porque Jesus Cristo já fez tudo o que eu preciso fazer. Ah, meu querido, não saia daqui sem se comprometer com o evangelho da graça de Jesus. Ou de repente você está aqui nessa noite e você nem conheceu ainda o evangelho. Eu quero te apresentar hoje que Jesus Cristo já morreu por você. Ele já pagou o preço pela sua vida e Ele morreu naquela cruz pela sua vida. Ele entregou até o último sangue do seu corpo por você. Renda-se a Jesus. O aceite em seu coração, confesse Ele com seus lábios, diga aí no seu lugar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Diga aí com a sua boca, do seu jeito: eu quero, Jesus, que você entre na minha vida e seja o Senhor da minha história. E que me sustente por essa mensagem maravilhosa da graça, do teu amor, da tua misericórdia. Faça essa oração, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado por este culto. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela graça que nos alcança, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos permanecendo no evangelho, Pai, que custou a vida dos apóstolos. Eles foram mortos, Deus, porque falavam do evangelho da graça. Eles foram mortos, Pai, para não se render
diante, Pai, do Império Romano, diante, Deus, de uma religião fria, eles não se renderam, Pai, custou a vida deles, Pai, para que o Evangelho da graça fosse anunciado, e deu certo, Senhor, porque esse Evangelho chegou até nós hoje, Senhor. Então nós lutamos em nome de Jesus, com todas as nossas forças, contra a maldição do Evangelho fraudulento, Senhor, do Evangelho acusador, do Evangelho escravizador, Deus, do Evangelho, Deus, que leva as pessoas para uma morte, para uma opressão. Nós rejeitamos esse tipo de Evangelho em nome de Jesus, Pai, porque isso é obra das trevas. Paulo diz que é anátema, é algo sacrificado a um demônio, a um ídolo, Senhor. Nós rejeitamos esse Evangelho fraudulento em nome de Jesus Cristo e nos banhamos no Evangelho da graça do Senhor Jesus, nos banhamos, Pai, nos méritos de Jesus, tudo por Ti, Cristo, é tudo pelo Senhor, é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que sustenta a obra, é o Senhor que nos alcança, Senhor. Ah, Deus, liberta-nos espiritualmente para essa vitória eterna em nome de Jesus Cristo, Pai. Não nos deixa negociar o Evangelho da verdade, Senhor, o Evangelho da graça, Pai. Tira do nosso meio. Ah, Deus, eu sei, Deus, que a Tua igreja vai ter joio e trigo, Senhor. Mas a Tua palavra fala que não está em nós tirar o joio do meio da igreja, Senhor. É o Senhor que tira, Senhor. É o Senhor que cuida da Tua igreja. Nos dá coragem, Senhor, a permanecer no Evangelho da graça de Jesus Cristo, Pai. Não nos deixa negociar, Pai. Isso é uma batalha espiritual, Senhor. Isso é uma batalha no campo do entendimento da mente, Pai. E eu quero que o Senhor nos liberte nessa noite em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja aquele que não conhece a Cristo, que hoje vem entregar a sua vida ao Senhor, ser salvo e eternamente salvo. E aquele que já te segue, Senhor, que seja liberto, Pai, de uma escravidão, de um evangelho por méritos, Pai, que nos escraviza e que no final das contas quer nos matar, Senhor. Nós rejeitamos em nome de Jesus e queremos ter clareza espiritual diante do Senhor para seguir a nossa caminhada glorificando o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém e amém.